Não foi novidade nenhuma, não pegou ninguém de surpresa, mas temos aí confirmada a 13ª declaração do estado de emergência. O novo estado de emergência vigora a partir agora do dia 17 de março até o dia 31, mas provavelmente será o último. Depois da vinheta eu vou te explicar o motivo que leva a gente a pensar e a ter quase certeza de que está perto de acabar esse confinamento. Tudo bem com vocês? Thiago Assis aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. O vídeo de hoje a gente vai conversar sobre essa renovação, declaração do estado de emergência, né? A 13ª, e a gente já tá meio que de saco cheio disso tudo há muito tempo. A verdade é que não pegou ninguém de surpresa, a gente já esperava que esse estado de emergência fosse renovado. Porém, nos últimos tempos, a gente já vinha conversando desde a última renovação, desde o último pronunciamento do presidente, que por acaso é uma coisa que a gente precisa chamar atenção, né? O presidente não falou à nação dessa última vez, a gente ainda não sabe o motivo, mas pelo que foi divulgado, ele quis se resguardar em relação ao novo pronunciamento. Sempre quando havia uma renovação, o presidente vinha e falava à nação os motivos e tal, mas já é a 13ª, né? Então já tá de saco cheio também, assim como o mundo todo. Mas, como a gente já tem falado, como foi dito no último pronunciamento, os números seriam analisados, né, nessa próxima renovação, para a gente saber se havia necessidade de novas alterações. O que está sendo divulgado até então é que esse estado de emergência ele começa na meia-noite do dia 17 de março até as 24 horas do dia 31, tá? Então a gente tem aí os últimos 15 dias desse estado de emergência e provavelmente o que demonstra, né, o que tudo demonstra, o que tudo indica, esse vai ser o último estado de emergência. As pessoas perguntam, para que o pessoal precisa declarar estado de emergência? A verdade é que o estado de emergência, ele é ele de certa forma dá poderes ao governo de instituir algumas exigências, algumas recomendações para a população. Ele dá poder ao governo de exigir algumas coisas que fora do estado de emergência não são permitidos. Então, para o momento em que a gente passa, que é um momento realmente de emergência, não só aqui em Portugal, mas em todo o mundo, principalmente no Brasil, se a gente for falar da nossa nação, né? A gente precisa do estado de emergência para que o governo tenha liberdade de tomar algumas decisões que fora do estado de emergência não são possíveis, né? Acho que deu para você entender o motivo que é necessário o estado de emergência. Mas sabendo assim também que não sendo renovado depois do dia 31, vai ser analisado e provavelmente não será renovado, a gente vai para um outro estado, né, que talvez seja o estado mediano, né, intermediário, mas que também não quer dizer que as coisas estão todas bem. A verdade é que no momento que eu estou gravando esse vídeo, o primeiro-ministro ainda não falou sobre o plano de desconfinamento, que vai ser anunciado hoje às 8 da noite. Foi anunciado provavelmente no horário que você está assistindo esse vídeo, foi anunciado às 8 da noite do dia 11 de março, que já tinha sido falado desde a última vez que ele falou à nação. No plano de desconfinamento, a gente vai saber quais serão as recomendações do governo, quais serão as ordens do governo em relação ao desconfinamento. O que vai ser aberto em relação a escolas, em relação ao comércio. O que foi dito nos últimos dias pelo próprio governo, pelo próprio primeiro-ministro, é que provavelmente as escolas serão as primeiras afetadas aí pelo desconfinamento, tá? Inicialmente seria conversado algo sobre as primeiras séries, né? E depois, posterior até chegando às últimas etapas aí da escola, tipo as universidades, etc. Mas também áreas do comércio, né? Que estão sendo muito prejudicadas. O comércio em geral está sendo prejudicado, mas aquelas áreas que não são essenciais, que tiveram que ficar fechadas durante esse período, estão sendo as mais prejudicadas. A gente sabe de todas as histórias que a gente tem escutado nos últimos dias dos comércios que não estão podendo abrir, comércios que não vão voltar a abrir, infelizmente, muitas empresas indo à falência, muitas pessoas
passando muita necessidade. Isso a gente está falando das áreas do comércio, dos comerciantes, sem falar na pessoa física, né? Nos seres humanos, nas pessoas que ficaram sem trabalho, pessoas que ficaram sem apartamento, sem lugar para morar. Tem pessoas que estão sendo despejadas, apesar de que as regras dizem que isso não é possível. Mas tem pessoas que moram, por exemplo, em apartamentos que não têm contrato. Pessoas que não têm contrato em apartamento, de certa forma, perdem os direitos ali. Perdem os seus poucos direitos que ainda poderiam ter se tivessem contrato. E pessoas estão ficando desempregadas, a taxa de desemprego está alta, como em todo lado, em todo lugar, não só aqui em Portugal. Mas a esperança é de que esse estado de emergência seja o último. Por quê? Porque nos últimos dias, no último mês, na verdade, como já foi repercutido em um vídeo aqui no canal que eu vou deixar no cardzinho aqui para você assistir, caso você não tenha visto ainda, Portugal está ocupando atualmente o 3º lugar, tá, de melhor país da União Europeia com número de incidência de casos, ou seja, Portugal está em 3º lugar como o país que tem menos incidências de casos por 100 mil habitantes, tá? Portugal está atrás aí de Espanha e também da Dinamarca apenas. Portugal ocupa o 3º lugar com os melhores números. Lembrando que há meses atrás Portugal era o pior país. No começo do ano agora, a gente está em março, mas no começo do ano agora, Portugal entrou em 2021 como sendo o pior país dentro do bloco europeu em relação à incidência de casos. E agora a gente já ocupa o 3º lugar, tá? Somos o 3º melhor. Então, assim, o confinamento, gente, apesar de muita gente negar, muita gente não concordar, mas em face à vacinação que não tem avançado como deveria, o confinamento tem feito resultado. As pessoas estarem em casa realmente tem tido resultado aqui em Portugal. Isso é inegável, não tem como dizer o contrário. A vacinação não tem avançado como deveria tão rápido. Então, o que a gente tem que dar crédito é ao confinamento, as pessoas estarem em casa, as pessoas estarem fora da rua, a parte do comércio está fechado, tá? A todas as limitações que a gente já repercutiu aqui no canal, que se fosse no Brasil teria dado um pepino, uma repercussão gigantesca, mas aqui em Portugal a gente está tendo que ficar assim, fora das ruas, e muitas coisas estão sendo proibidas de serem vendidas. Eu que trabalho no comércio essencial, sei disso, né? Porque tô vendo na pele. Eu já repercuti aqui que eu trabalho numa área de serviço e que muitos caminhoneiros, por exemplo, passam lá, viajam horas e horas querendo só tomar um cafezinho. A gente não tava podendo vender um cafezinho em alguns estabelecimentos dentro das cidades. Não tá sendo podido, não tava podendo vender água, não tô podendo vender refrigerante, líquido nenhum, alcoólico e não alcoólico. Isso beira o absurdo, mas são coisas que a gente tem que, de certa forma, seguir e obedecer, porque, como eu falei no início do vídeo, o estado de emergência, a declaração do estado de emergência permite o governo tomar essas decisões. Mas a gente ainda vai soltar um vídeo aqui falando sobre qual vai ser o plano de desconfinamento. Quais serão as observações que o governo vai dar no pronunciamento do primeiro-ministro em relação ao desconfinamento. Quais áreas serão abertas primeiro? Há quanto tempo isso vai demorar? A gente teve há dias atrás um plano de desconfinamento sendo divulgado, que era um plano falso, né? Não era original do governo, mas que provavelmente o plano do governo não vai ficar longe daquilo ali, tá? Mas a princípio é de se entender que nós temos aí mais 15 dias, tá? Mais 15 dias de estado de emergência e ainda aguardando novidades sobre o plano de desconfinamento, para a gente saber quais são as regras que a gente vai ter que obedecer. Provavelmente um desconfinamento bem tranquilo, não tão exagerado, até porque Portugal ainda está com o pé atrás, porque se soltar tudo de uma vez, é bem provável que os números voltem a aumentar, e isso é o que a gente não quer, isso é o que ninguém quer, que os números voltem a aumentar, até porque o potencial de aumento aqui em Portugal é muito grande, porque Portugal é um país, assim como o resto da Europa, é um país que tem muitos idosos. Até por isso que os idosos foram os primeiros a serem vacinados. Portugal já está com a taxa aí acima dos 80 anos, bem interessante, tá? Aproximadamente metade dos idosos acima dos 80 anos já tinha sido vacinada até o início da semana, então são números muito bons. Portugal já está perto aí dos 3%, ultrapassou os 3% de pessoas vacinadas. No dia de hoje, por exemplo, nós tivemos aí 627 casos, apenas 627 casos. Lembrando, pessoal, quando a gente diz apenas, é que
Há um mês atrás, há um mês e meio atrás, nós estávamos beirando 16 mil casos diários. 16 mil casos em um único dia. Agora já estamos com 600 casos. Então, assim, é uma queda muito brusca, que é graças ao confinamento, que a gente vai começar a desconfinar agora, tá? Basicamente, o vídeo de hoje era só para dizer para vocês essas informações em relação à declaração do estado de emergência. Em si, o estado de emergência serve para isso que eu falei no início do vídeo, para dar poderes ao governo, para que novas regras ou regras sejam impostas que fora do estado de emergência não é possível, né? Então, a gente vai aguardar aí para um próximo vídeo, entre hoje e amanhã, a gente vai estar repercutindo qual foi a declaração do plano de desconfinamento pelo primeiro-ministro. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim que o primeiro-ministro falar, a gente vai soltar vídeo aqui no canal, repercutindo para você todas as novidades aqui em Portugal, tá? Se você quer ficar bem informado, se inscreve aqui no canal do Casal Buscapé, tá? A gente volta logo mais, não sei se amanhã, provavelmente entre hoje e amanhã a gente solta um vídeo falando sobre o plano de desconfinamento aqui em Portugal, tá bem? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal do Casal Buscapé. Valeu, galera. Tchau.